Olá, eu sou Emerson e hoje estarei apresentando meu projeto de pesquisa com o tema Comunicação entre instâncias de névoa em ambiente de emulação Mininet. O meu orientador foi o professor Antônio Augusto Teixeira Ribeiro Coutinho. Atualmente, temos uma grande quantidade de dispositivos conectados à rede, entre eles TVs, relógios e até mesmo geladeiras, conceito que ficou conhecido como Internet das Coisas. Essa grande quantidade de dispositivos vem provocando problemas na performance da rede, entre eles atrasos na comunicação e sobrecarga de dispositivos como roteadores. Eis que surge a arquitetura em névoa, que visa inserir níveis intermediários de forma que serviços fiquem mais próximos da borda da rede, proporcionando uma maior performance na comunicação. Essa arquitetura ainda conta com poucos simuladores ou emuladores. A maioria são adaptados de outras arquiteturas, como a arquitetura em nuvem. Na web tradicional, nós temos um modelo baseado em documentos, o que demanda uma alta performance, solicitando recursos como processamento, armazenamento, memória e energia dos dispositivos, o que fica inviável para dispositivos IoT. Propomos uma arquitetura que utilize a comunicação em névoa para melhorar a comunicação entre dispositivos IoT na web, conceito conhecido como Web das Coisas. Na arquitetura proposta, nós temos 4 entidades: o cliente, o servidor, o gateway, que será nosso nó de névoa, e o dispositivo IoT. A função do gateway é intermediar a comunicação entre o servidor principal e o dispositivo IoT. Nele, nós temos uma aplicação conhecida como Middleware SB. A aplicação essa contém um container de serviços que fornece uma interface através de serviços web REST que fornecerão dados, além de informações de gerenciamento, configuração e monitoramento. Dentro do Gateway também temos o Broker MQTT, uma espécie de servidor. O protocolo MQTT é utilizado para a comunicação com dispositivos IoT, por demandar uma baixa performance e baixo consumo de energia. Se baseia em tópicos, tópicos esses que são canais de comunicação, onde os dispositivos podem se inscrever para receber as informações ou podem publicar para que os demais dispositivos inscritos naquele tópico recebam essa informação. A implementação dos nós de névoa foi feita com base no núcleo do sistema operacional Linux e na máquina virtual Java. Para emulação, utilizamos o framework Fogbed, que é baseado no Mininet. Ele fornece uma API de topologia onde podemos definir a ligação entre os dispositivos. Também foi utilizado o Docker, uma espécie de container onde podemos colocar as aplicações, serviços ou bibliotecas necessárias para rodar a aplicação. Através desse container podemos gerar uma imagem que será replicada para ser utilizada em mais instâncias. Também foi utilizado o JMeter, que tem como objetivo simular requisições utilizando o protocolo de transferência de hipertexto, HTTP. Nele também podemos medir o tempo de resposta de cada requisição. Temos aqui a representação do fluxo de mensagens, onde o cliente envia uma solicitação HTTP para o servidor encaminha para o gateway, que se inscreve no tópico do dispositivo, o dispositivo publica a informação no tópico, o gateway lê e devolve a resposta HTTP para o servidor e posteriormente irá devolver para o cliente. Nesta imagem temos a representação da arquitetura de um nó de névoa, onde as setas indicam o caminho que passam a requisição e onde são medidos os tempos de resposta. Neste gráfico temos a representação do tempo de resposta em função do número de dispositivos. Percebemos uma subida linear com algumas oscilações até que chega próximo do limite de 1000 dispositivos, onde o gateway não consegue mais dar conta e atender a todas as requisições. Podemos perceber que cada vez mais os dispositivos demandam performance da rede. Eles solicitam que a rede seja mais escalável. Para isso, precisamos de novas tecnologias que atendam a essa demanda. Os demais experimentos foram impedidos devido ao período de isolamento social, onde fomos impedidos de ir até o laboratório fazer testes para a própria segurança. Aqui estão algumas referências utilizadas para a confecção desse trabalho. Gostaria de agradecer ao professor Antônio Augusto pela orientação, a Probic UFES por fomentar esse projeto de iniciação científica, a Universidade Estadual de Feira de Santana, em especial a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e também por fornecer o Laboratório de Redes e de Sistemas Distribuídos utilizado nos testes da arquitetura. Agradeço a atenção, até a próxima. Moreira e eu vou falar um pouco sobre o tema
Avaliação da aplicação dos conceitos de coesão e acoplamento na programação orientada a objetos, um experimento controlado, orientado pelo professor José Amâncio Santos. O paradigma de orientação a objetos, surgiu como uma possível solução para desenvolver sistemas de qualidade com maior rapidez e economia. Ele é bastante conhecido e discutido no meio acadêmico, inclusive em livros de padrões de projeto. Já os padrões de projeto, eles são usados para propor soluções que são compartilhados a fim de solucionar um problema comumente ocorrido no desenvolvimento de software e pode ser reusado por outros desenvolvedores. Alguns desses problemas, têm implicações e soluções específicas, como por exemplo, o padrão de projeto coesão e o padrão de projeto acoplamento. Ambos são usados no desenvolvimento de software orientado a objetos. O objetivo dessa pesquisa é estudar e compreender as dificuldades em aplicar os conceitos de coesão e acoplamento corretamente. Para isso, foi feito um experimento controlado, tendo como referência o livro de Larman, com o tema Utilizando UML e Padrões, uma introdução à análise e ao projeto orientado a objetos, para assim poder construir evidências de formas de aplicar os conceitos a fim de evitar o surgimento de anomalias. Para isso, contamos com a participação voluntária de 17 estudantes, 8 do mestrado e 9 da graduação. Eles tiveram que fazer um sistema chamado PDV, que é um sistema usado para gerenciar vendas e administrar pagamentos, normalmente usado em lojas de varejo. Eles tiveram que programar todos os casos de uso. E para uma avaliação mais profunda, selecionamos 6 questões ligadas a acoplamento e 6 questões ligadas aos conceitos de coesão, para avaliar se eles estavam de acordo com a proposta descrita no livro de Larman. As principais descobertas de nossa análise foram feitas a partir da discussão sobre 2 questões. A primeira, como as características dos desenvolvedores impactam na aplicação dos conceitos de coesão e acoplamento. E a segunda, existe uma diferença relevante no nível de correção considerando as questões de acoplamento e coesão de forma independente? Já na distribuição de acertos agrupado por conhecimento prévio, merece uma investigação mais profunda, visto que percebemos que as pessoas que têm mais conhecimento, elas têm a tendência de fazer classes mais coesas e menos acopladas, segundo o oráculo. Percebemos isso na forma de que as que tinham mais conhecimento alcançaram uma porcentagem de em torno de 50% a mediana, enquanto que os que não tinham alcançaram em torno menos de 40%. Essa imagem responde à segunda pergunta e mostra que aplicar o conceito de acoplamento é mais difícil do que aplicar o conceito de coesão. Isso é evidente pela maior porcentagem de programas alinhado com o que foi proposto com Larma a respeito de coesão do que com as questões relacionadas a acoplamento. Então, vemos que há mais participantes aplicando o conceito de coesão apropriadamente do que aplicando o conceito de acoplamento. Especulamos que a aplicação do conceito de coesão está relacionada a uma ou poucas classes. Já, por outro lado, a aplicação do conceito de acoplamento, ela depende de pensar sobre outras classes. Concluímos que um conhecimento prévio sobre coesão e acoplamento parece ser mais relevante do que o tempo de experiência dos participantes e aplicar coesão mais fácil do que acoplamento. Assim, a programação orientada a objetos não é uma tarefa trivial, requer conhecimento sólido. Olá, meu nome é Emerson Souza, sou estudante do curso de Engenharia de Computação
e vou apresentar o projeto de iniciação científica sobre redes P2P para a comunicação de uma colônia de robôs autônomos, orientado pela professora Elisângela Oliveira Carneiro, do Departamento de Tecnologia. A robótica móvel vem sendo aplicada em uma variedade de tarefas do cotidiano. Os robôs possuem variados sistemas, tais como localização, locomoção, detecção de obstáculos, dentre outros, que permitem a realização de atividades de modo autônomo. Ao moverem-se em uma determinada área, os robôs podem se afastar de uma infraestrutura da rede que seria responsável por promover a comunicação entre eles, como por exemplo um ponto de acesso para redes móveis. Neste contexto, as redes Peer-to-Peer se apresentam como uma solução para dispositivos autônomos com conectividade variável, que necessitam se auto-organizar para manter a infraestrutura da rede. Nas redes Peer-to-Peer, a comunicação ocorre diretamente entre os nós que fazem parte da rede, sem a necessidade de uma infraestrutura fixa para estabelecer e coordenar a comunicação. Para a realização do projeto, utilizamos a linguagem de programação Python na versão 2.7. O ROS, que é um conjunto de frameworks de software para o desenvolvimento de robôs, que vem sendo utilizado na robótica para fins educacionais e comerciais. A versão utilizada do ROS foi a Kinect. E utilizamos também o ambiente de simulação TurtleSim, que é provido pelo ROS para a realização de testes. As etapas para a construção do projeto podem ser sintetizadas em 3 fases. Definição dos papéis dos nós na rede, onde definimos qual é a funcionalidade de cada robô no grupo em que ele se encontra. Criação do protocolo de aplicação, onde definimos como os robôs devem se comunicar e quais mensagens serão trocadas entre eles. Além disso, definimos também como os robôs devem se comportar em caso de falhas de comunicação. E a simulação do sistema, onde realizamos testes no ambiente TurtleSim para validar o funcionamento do sistema. Os robôs se comunicam através de uma rede peer-to-peer, organizados através de um protocolo baseado em mestre-escravo. Os nós transmitem datagrama UDP do tipo unicast e multicast. Ao entrar na rede, o nó envia uma mensagem multicast ao grupo solicitando informações sobre o coordenador da rede. Caso não receba uma resposta dentro de um intervalo de tempo, ele se intitula coordenador. O primeiro nó a entrar na rede é considerado o nó coordenador, ou seja, será o mestre. Os demais nós serão os escravos. Os nós enviam mensagens unicast periodicamente para o coordenador com o objetivo de verificar se o nó está ativo. Caso o coordenador seja considerado suspeito de falha, irá se iniciar o algoritmo de eleição. O nó que detecta a falha do coordenador é chamado gerente de eleição. Quando o algoritmo de eleição inicia, o gerente da eleição marca a si próprio como participante dela e envia a mensagem para todos os nós da rede. Os nós devem responder com sua posição e o seu nível de bateria atual. Após determinado tempo, se nenhum nó responder, o gerente de eleição torna-se coordenador. Se apenas um nó responder, o gerente de eleição compara a sua bateria com a do nó que respondeu. Quem tiver a maior bateria é o novo coordenador. Se 2 ou mais nós responderem, o gerente de eleição avaliará quem está mais centralizado no grupo. Para isto, como o gerente conhece as posições de cada nó, ele traça um polígono, utilizando essas posições, e calcula a centroide, que seria o ponto mais central deste polígono. Se a bateria do robô não for suficiente, o gerente buscará um outro robô que esteja próximo do centro e que tenha a bateria apropriada para assumir o cargo de coordenador. Por fim, o resultado da eleição é enviado para o grupo, o novo coordenador foi eleito e a eleição é finalizada. Ao finalizar o projeto, conseguimos fazer com que os robôs comunicassem entre si e cooperassem para a realização de tarefas. O projeto também contribuiu para a avaliação da viabilidade da colônia, o estabelecimento de um protocolo de comunicação entre os robôs e para a alocação dinâmica dos papéis dos robôs na rede. Estes pontos constituem um alicerce sólido para o desenvolvimento de projetos futuros nesta área de conhecimento. Agradecemos ao PROBIC, ao PPPG e ao EFES por fomentarem e incentivarem as atividades de iniciação científica na universidade, dando todo o suporte e atenção aos bolsistas.
Bom, meu nome é Edvan Lucas e vou apresentar para vocês meu relatório de iniciação científica denominado Avaliando Produtos de Origem Animal da Agricultura Familiar. Esse projeto foi orientado pela professora Fátima Albinati em agradecimentos à FAPESB e à PPPG. O município se compõe um território de identidade do Portal do Sertão, apresenta diferentes tipos de criação de animais, e devido à ampliação desse incentivo do governo, ele acarretou em redução da carência alimentar e aquisição de alimentos por pequenos produtores. O crescimento dessa demanda levou ao melhor controle de qualidade em etapas como produção, processamento, armazenamento e distribuição, e a falta desse controle pode levar a contaminações microbiológicas e modificações físico-químicas desses alimentos. Os pequenos produtores enfrentam dificuldade em colocação de seus produtos no mercado devido à falta de acesso em relação às análises físico-químicas. Os alimentos dispõem de regulamentos técnicos de identidade e qualidade, além de RDCs 359 e 360, de que dispõe a rotulagem obrigatória. O objetivo foi atender um projeto maior com a realização de análises físico-químicas de produtos de origem animal, em atendimento a regulamentos técnicos de identidade e qualidade, além de elaboração de tabelas nutricionais. A metodologia. Como não houve a liberação dos recursos pelo órgão financiador, houve a realização de uma revisão bibliográfica dos seguintes alimentos: mel, leite pasteurizado e requeijão. Os parâmetros físico-químicos foram retirados das RTIQs desses produtos, além de realização de treinamentos e análises microbiológicas e elaboração de procedimentos operacionais padronizados. O leite pasteurizado é dito um alimento mais completo e importante devido às suas características nutricionais, como alto teor de proteína e sais minerais, sendo regulamentado pela Instrução Normativa de número 76. Os testes físico-químicos são importantes para a indicação de fraudes por adição de água ou substâncias adulterantes. Segundo a Instrução Normativa, a acidez pode variar entre 0,14 e 0,18 e esses teores podem ser modificados devido ao crescimento bacteriano por falta de higiene no processo. O teor de gordura ele é um componente variável, depende da raça e lactação desse animal e pode variar para um leite integral, no mínimo de 3%, semidesnatado de 0,6 a 2,9% e o desnatado por no máximo de 5%. O extrato seco total, o extrato seco desengordurado, tem que ser no mínimo de 8,4% e esse valor pode ser reduzido devido à mastite subclínica do animal. O requeijão ele tem sua importância para o homem do campo devido à sua identidade e tradição desse povo, sendo regulamentado pelo seu Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Dispõe parâmetros físico-químicos como matéria gorda no extrato seco e umidade. Para o requeijão, temos que a matéria gorda varia entre 45 a 54,9 e umidade máxima de 60%. Para o requeijão do tipo manteiga, varia entre 25 e 59,9 e umidade máxima de 58%. E em pesquisas encontradas, ambos atendiam aos padrões estabelecidos. O mel é um produto valioso proveniente das abelhas, formulado a partir de néctar e secreções de plantas, e ele pode ocorrer modificações pelo tipo de abelha, solo e néctar. Seus parâmetros físico-químicos são determinados pela umidade, que no máximo de 20%. Os açúcares redutores classificam o mel em mel floral e mel de melato, o mel floral no mínimo 65% e o mel de melato em 60%. E a sacarose aparente classifica o mel em mel floral, com no máximo de 6%, e o mel de melato em 15%. A umidade ela contribui para o crescimento microbiano desse produto. E os açúcares o açúcar redutor, ele ajuda na classificação entre mel floral e mel de melato, além da sacarose aparente, que pode indicar uma retirada prematura desse mel da colmeia. A composição centesimal determina o valor nutricional e calórico desse alimento a cada 100 gramas do produto, sendo uma rotulagem obrigatória no país. Existe no mercado produtos de origem animal embalados que não seguem de forma correta a legislação, apresentando problemas de identificação de lote e visibilidade de informações nos rótulos. As análises microbiológicas prevêem as doenças transmitidas por alimentos. Os alimentos de origem animal apresentam micro-organismos mesófilos e coliformes termotolerantes. Sendo assim, os alimentos de agricultura familiar têm participação no plano do governo. Investimento desse tipo de meio econômico demonstra cada vez maior sua importância no mercado, sendo de suma importância a elaboração de boas práticas de fabricação desses produtos, além da necessidade de atendimento da legislação vigente para garantir a qualidade e segurança desses alimentos fornecidos pela população.
Essas são minhas referências. E obrigado. Oi, meu nome é Tonho Eric Cunha dos Santos, sou estudante de Engenharia Civil na Universidade Estadual de Feira de Santana. Meu orientador foi Eduardo Coim e o meu objeto de estudo durante todo esse ano foi a avaliação quantitativa de risco microbiológico para o uso de água cinza em descarga de vaso sanitário. Mas antes mesmo de falar desse tema, eu quero falar com vocês a importância de alguns conceitos. São eles a QRM e água cinza. O que é água cinza? Água cinza é toda aquela água que foi proveniente do uso doméstico, mas sem um contato de cariformes fecais. Sendo assim, água cinza pode ser a água do chuveiro, a água que você tomou banho, a água que você lava sua roupa, a água que você escova os seus dentes. Então toda essa água pode ser considerada água cinza. E o que é o AQRM? AQRM é uma sigla que significa Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico. Sendo assim, o AQRM vai ser um modelo de estudo que utilizamos para saber se um determinado material pode ser utilizado ou não sem causar danos nocivos ao ser humano. Então, o AQM vai ser utilizado para verificar se podemos ou não utilizar água cinza em descarga de vaso sanitário. E o AQRM é dividido em 4 processos. São eles: identificação do perigo, avaliação de exposição, dose e resposta e caracterização do risco. Agora que já sabemos a importância desses conceitos, vamos iniciar com o nosso tema. Como vocês bem sabem, existe um déficit na nossa água. Tem muitos locais que falta água, inclusive no nosso Brasil. Para ser mais preciso, nas regiões do Nordeste. Então, como vocês sabem, água é uma coisa muito importante. A água é vida. E sem a água nós não conseguimos sobreviver. Sendo assim, o intuito desse trabalho foi avaliar a quantidade de ingestão que a pessoa tinha de aerosóis ao dar descarga no vaso sanitário. Então, se eu desse descarga no vaso sanitário e a quantidade de aerosol fosse mínima, não tem por que continuar utilizando água potável, sendo que poderíamos utilizar uma água de menor qualidade, como exemplo, água cinza. Para verificar se isso era possível, foi necessário fazer alguns experimentos. O primeiro experimento, a gente demarcou o banheiro em 4 alturas diferentes, sendo elas 0, 30, 60 e 100 centímetros. E na bacia sanitária, a gente colocava 2 quantidades diferentes de água, sendo elas 3 litros e 6 litros. E nessa bacia sanitária, a gente colocava um colante de cor vermelha. E em cima dessas alturas demarcadas, a gente colocava um papel branco. Então, ao dar descarga, o aerosol subia e acabava manchando esse papel branco. Em cada teste desse, a gente fazia 5 repetições. Sendo assim, 5 repetições para alturas de 0 centímetros e 3 litros. E mais 5 repetições para altura de 0 centímetros e 6 litros. E fizemos isso em todos os testes. No caso, também o de 30, 60 e 100 centímetros. No segundo experimento, já foi algo um pouco diferente. A gente colocou 3 alturas, que foram 20 centímetros, 70 centímetros e 1,2 metros. E nessas alturas, a gente colocava também anilina de cor vermelha, mas a gente fez o teste com 3 quantidades diferentes de água, que foram elas de 3, 6 e 9 litros. Então, ao dar descarga, acontecia a mesma coisa. Esse papel acabava ficando manchado com essa tonalidade de cor vermelha. Após ter feito esses experimentos, foi necessário retirar fotografias desses documentos. Depois de retirado essas fotografias, foi necessário fazer um tratamento de imagem. Para fazer esse tratamento, utilizamos como suporte o software ImageJ. Esse software permitia quantificar a quantidade de tons vermelhos que estavam nos nossos documentos, sendo esses tons a quantidade de aerosol que garrou no nosso papel. Após ter quantificado, foi possível retirar os resultados desses 2 experimentos, tendo como seguinte resultado. Vocês podem observar esses resultados e a partir desses resultados já podemos tomar algumas conclusões. A primeira conclusão é que é muito pouco provável que a gente tenha ingestão dos aerosol nas vias aéreas, tanto da boca e do nariz. Isso é quase impossível de acontecer. Contudo, a gente não sabe se o contato com a epiderme, podendo ser uma parte do braço, da perna, pode ocasionar alguns problemas à saúde. Outra coisa que pode se perceber nesse trabalho é que existe uma relação entre a quantidade de água da bacia sanitária e a quantidade de gotículas que teve no documento. E também a altura do documento. Quanto maior estava esse papel, menos tinta, menos gotículas vermelhas esse documento teve. Então também teve uma relação da altura do papel. Então, quanto maior a altura, menor quantidade de gotícula, e quanto menor quantidade de água, também ocasiona uma menor quantidade de gotículas. Encerro esse trabalho por aqui.
Agradeço a atenção de todos e muito obrigado ao professor Eduardo Coim por ter me auxiliado durante todo esse ano e agradeço a todos vocês. Nossa pesquisa foi baseada na análise de circuitos e aplicação de métodos numéricos. O objetivo é analisar métodos capazes de solucionar circuitos elétricos para uma modelagem computacional. Durante a pesquisa analisamos a análise de circuitos feita em nó ou em malha, sistemas lineares e métodos numéricos. Sistemas lineares podem ser definidos como um conjunto de n equações com n incógnitas. Dentro desse sistema, podemos representar essas equações na matriz AX igual a B. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos 3 métodos diretos: eliminação de Gauss, decomposição LU e método de Grant. Na eliminação de Gauss, a técnica para N equações consiste em 2 fases, semelhantes a uma solução básica. Eliminação progressiva, onde a matriz é triangularizada, e a solução por substituição regressiva. Temos o algoritmo, o passo a passo da eliminação de Gauss. Ela pode ser melhorada utilizando a técnica de pivotamento e normalização. Na fatoração LU, o esquema de decomposição transforma a matriz A em um produto de 2 matrizes triangulares. A vai ser igual a L vezes I. Nessa decomposição com pivotamento, consiste nos passos de eliminação, onde é decomposta, na substituição progressiva, substituição regressiva. O método de Kraut é similar à fatoração LU, onde nós temos a matriz A, o resultado do produto LU. Fixamos os elementos UI igual a 1, que é a diagonal principal. Após esse método, faremos a operação dos elementos LIJ e UIJ. No circuito, temos a equaçamento, que vamos priorizar o método nodal. Circuito como base, referência a Alexandre Sadiq. Esse circuito alteramos nomenclatura para apenas servir de referência, resistores, e feita a análise. Após essa análise, equacionamos o circuito. Essas equações foram montadas em forma de matriz e triangularizada, e com isso aplicamos os métodos: eliminação de Gauss, fatoração LU e Kraut. Com os resultados obtidos dos cálculos, efetuamos cálculos do erro para verificar quão próximo e real são os valores encontrados. Com essa pesquisa, descobrimos que métodos diretos mostram ser mais eficientes para a solução de sistemas em pequeno ponto. Métodos diretos sempre obtêm uma solução para passos finitos, e as soluções obtidas se equiparam com a de software utilizado no mercado. Temos as referências citadas e agradecimento. Bom dia, meu nome é Bruna, sou estudante de Engenharia de Alimentos e fui orientada pelo professor Luiz Severo para o trabalho com o tema Aplicação do Sistema de Segurança Alimentar no controle de HPA no café. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPAs, são compostos formados tanto de forma natural como pela ação do homem. Os alimentos eles podem ser contaminados por esses compostos através da utilização de água contaminada ou por processo de industrialização, como a torrefação padrão, defumação, entre outros. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, os HPAs são compostos tóxicos considerados potencial carcinogênicos aos seres humanos. A presença de HPA em amostras de café vem sendo relatada e pode ser atribuída à contaminação inicial dos grãos verdes ou à formação desses compostos durante o processo de torrefação. De acordo com um estudo realizado por Jimenez et al. Em 2016, em que foram analisadas a presença de HPA em amostras de café, a presença desse composto estava associada ao grau de escurecimento, onde a maior concentração de HPA encontrada foi no café torrado escuro. Portanto, quanto maior o grau de torrefação, maior a concentração de HPA encontrada.
O trabalho ele teve como objetivo a produção de documento capaz de orientar a implementação do sistema APPCC na torrefação de café, com a finalidade de diminuir ou eliminar possíveis contaminações por HPA. E para tal também foram realizadas análises físico-químicas como umidade, atividade de água e pH. Para a validação das metodologias, utilizou-se o parâmetro da precisão com a reprodutividade e a repetitividade. Inicialmente, uma lista de verificação da Anvisa foi aplicada como diagnóstico inicial em uma indústria de processamento de café aqui em Feira de Santana. Lá também foram recolhidas amostras para as futuras análises físico-químicas. Com os dados obtidos, foi desenvolvido o sistema PPCC, seguindo 7 princípios conforme o Códex Alimentares, como mostrado nos slides. Então, identificar os possíveis riscos, determinar os pontos críticos de controle, estabelecer os limites críticos, estabelecer um sistema de monitorização, as ações corretivas, estabelecer o procedimento de verificação e, por fim, estabelecer a documentação. A metodologia utilizada para a umidade foi a secagem em estufa. Então, inicialmente as cápsulas de porcelana ficaram 1 hora na estufa, depois esfriaram por 20 minutos no dessecador. As amostras foram então pesadas e levadas à estufa, onde ficaram por 1 hora, foram resfriadas no dessecador por 20 minutos e pesadas, sendo que essas 2 últimas etapas elas foram repetidas até se obter o peso constante. Para realizar a atividade de água, para se obter a atividade de água, foi utilizado o equipamento do Aqualab. O pH, utilizamos o pHmetro com eletrodo de vidro, então as amostras foram pesadas, colocadas no filtro de papel, despejou-se água quente e o filtrado então foi analisado no pHmetro que já tinha sido previamente calibrado. Bom, seguem os dados de umidade das tabelas, como pode ser observado. Todos os valores encontrados eles estavam dentro do que a legislação estabelece, dentro da instrução normativa. E o que é interessante se observar com relação ao teor de umidade é que quanto maior esse teor de umidade no grão verde, provavelmente vai ser maior o tempo de torrefação e o grau de torrefação desse grão, para que se obtenha o grão com os parâmetros de qualidade desejado. E como a gente já viu, quanto maior o grau de torrefação, quanto maior o tempo de torrefação, maior a probabilidade da formação de HPA. A atividade de água, como imaginado, foi maior nos grãos verdes que nos grãos torrados, mas também se encontraram dentro do imaginado. Os valores de pH também se encontraram dentro do que a legislação estabelece. E o que é interessante com relação ao pH, com relação à formação de HPA, é que estudos demonstram que a torrefação escura favorece valores de pH mais elevados do que os obtidos na torrefação média, o que indica que o valor de pH pode indicar o grau de torrefação. Então, provavelmente, quanto maior esse valor de pH, maior o grau de torrefação, possível maior formação de HPA. Os pontos críticos de controle da matéria-prima encontrados foi a ocratoxina. E para análise dos pontos críticos de controle do processo, foi utilizado a árvore decisória, como mostrado na imagem, e foram encontrados 2 pontos críticos de controle no processo, na recepção, que foi a ocratoxina, e na torrefação padrão, o HPA. Com os dados obtidos, foi realizado as etapas para o controle desses pontos críticos, e aí focando no ponto crítico de controle 2, o HPA. A medida preventiva seria o controle de temperatura e tempo. O limite crítico estabelecido foi baseado em estudos, em artigos, porque não existe legislação para HPA no café. E a monitorização seria feita através de planilhas de processo. Dessa forma, a formação desses compostos carcinogênicos seriam assertivamente reduzidos. Então, pode-se concluir que é essencial ter controle sobre o tempo e a temperatura da torrefação na produção de café, sendo imprescindível monitorar e analisar os pontos críticos de controle. Além disso, é importante a análise de umidade, pH, atividade de água no controle da formação de HPA. Seguem as referências do trabalho. E é isso, obrigada. Meu nome é Anderson Cordeiro de Oliveira. Eu trabalhei nesse projeto sob a orientação da professora Patrícia dos Santos Nascimento. O tema da minha pesquisa foi cultivo de coentro hidropônico NFT com águas de diferentes qualidades. Introdução. A água se apresenta como um recurso natural de maior importância dentre os disponíveis. Cerca de 67% do consumo de água é feita pela agricultura irrigada, dados da Agência Nacional de Águas em 2017. Pensando em sua importância, vê-se o reuso como uma forma de mitigar os problemas de escassez hídrica, sendo então uma alternativa sustentável. Dentre os modos de cultivo, temos o hidropônico, que surgiu com a necessidade de contornar os problemas típicos do cultivo tradicional em solo. Por ser uma hortaliça de ciclo curto, a comercialização do coentro é favorecida, além de se destacar por se adaptar a diversos tipos de cultivo. Objetivo. O objetivo dessa pesquisa foi analisar o desenvolvimento do coentro irrigado com diferentes qualidades de efluentes em sistema hidropônico NFT. Metodologia. A figura 1
mostra a casa de vegetação onde o experimento foi executado, contendo as bancadas hidropônicas. Foi utilizada a técnica fluxo laminar de nutrientes, NFT, como modo de cultivo. Os tratamentos utilizados foram T1, água da chuva mais nutrientes minerais, T2, água residuária filtrada em filtro de areia mais nutrientes minerais, T3, água residuária não filtrada mais nutrientes minerais, T4, água residuária sem adição de nutrientes minerais. As variáveis mensuradas foram altura da planta, AP, massa fresca da parte aérea, MFPA, massa seca da parte aérea, MSPA, diâmetro do maço, DM, consumo hídrico, CH. Resultados de discussão. A tabela 1 apresenta os resultados da análise de variância para as variáveis massa fresca da parte aérea, massa seca da parte aérea, diâmetro do maço e consumo hídrico. Pode-se inferir, a partir da tabela 1, que as variáveis massa fresca da parte aérea e diâmetro do maço obtiveram os melhores resultados no tratamento T1, o qual se diferenciou estatisticamente dos demais. Os tratamentos T2 e T3, porém, não diferiram entre si, mas apresentaram valores estatisticamente superiores sobre as variáveis do tratamento T4. Já com relação à massa seca da parte aérea, houve diferença significativa entre todos os tratamentos testados. No que diz respeito ao consumo hídrico, pode-se observar que o tratamento T1 assemelha-se estatisticamente ao T2 e difere do T3, o qual apresenta comportamento semelhante ao tratamento T2. O consumo hídrico referente ao tratamento T4 não pôde ser mensurado devido ao baixo volume evapotranspirado e à precisão dos equipamentos. A figura 2 mostra o desenvolvimento do coentro, representado por sua altura média aos 9, 16 e 23 dias após transplantio. Pode-se observar que o coentro teve melhor padrão de desenvolvimento no tratamento T1, seguido do T2 e depois T3. Constata-se ainda uma ocorrência diferente com relação ao tratamento T4, no qual a planta teve decréscimo de altura a partir dos 16 dias após transplantio. As letras iguais indicam semelhança significativa, podendo-se fazer a mesma comparação que foi feita com os parâmetros massa fresca da parte aérea e diâmetro do maço, anteriormente. Conclusão. A água residuária utilizada não possui concentração nutricional suficiente para servir de solução base ao cultivo de coentro em sistema hidropônico. O uso do filtro de areia no tratamento com água residuária T2 promoveu melhores resultados sobre o desenvolvimento da planta, quando comparado com a água residuária não filtrada T3. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao 24º Seminário de Iniciação Científica da UF, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Meu nome é Andresa Borba da Silva, graduando em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Feira de Santana, orientadora do Departamento de Tecnologia André Limoeiro Carvalho, da Universidade Estadual de Feira de Santana. O nome do meu plano de trabalho, o título, Caracterização de membranas de ultrafiltração pelo método de massa de corte de membranas. Então, existe um aumento no uso de membranas e estudos vêm sendo realizados para aprimorar o desempenho das mesmas. Então, é necessário uma escolha apropriada das membranas para os experimentos. A seletividade da membrana depende do tamanho de poros da mesma, e esses podem ser determinados através de diversos métodos analíticos. Dentro disso, o polietileno glicol vem sido extensivamente utilizado para a determinação da massa molar de corte de membranas, porque as suas propriedades coloidais são ligeiramente sensíveis ao ambiente químico, dando baixos níveis de incrustação. Incrustação seriam a retenção das moléculas ou partículas nos poros da membrana, impedindo a passagem das soluções. Para a validação da PEG, foi sugerido no nosso trabalho o método HPLC, que seria a cromatografia líquida de alta performance, a qual é estabelecida utilizando diluentes, colunas e detectores específicos. Na metodologia, foi utilizado o método de ultrafiltração,
E aqui temos a representação dessa figura, a qual temos a amostra, a bomba, a membrana e o filtrado, no Erlenmeyer. Na amostra, passando pela bomba, filtramos na membrana e ele vem pelo filtrado, a parte filtrada. Só que também temos a parte de retorno, que seria o nosso retentado. A permeabilidade das membranas utilizadas, utilizamos membrana de 3 cadaltos e 5 cadaltos. Foi utilizada a pressão barométrica de 1 a 2,5 bar e anotávamos dentro de 20 minutos a cada 1 minuto a massa para fazer a permeabilidade. Devido ao período pandêmico, foi proposto para que pudéssemos continuar nossas atividades o desenvolvimento de protocolos de análise que poderiam vir a ser aplicados neste projeto. Processo. Aqui eu mostro para vocês a figura do fluxo das PEGs na membrana de 3 cadalto e na de 5 cadalto. Observando ambas as figuras e o comportamento dos gráficos presentes nelas, é possível notar uma variação do fluxo devido à circulação transversal, a qual promoveu o arraste das moléculas maiores quando utilizávamos essas soluções. Diante disso, o escoamento paralelo à membrana limita o acúmulo do material retido sobre ela, tornando possível a operação do sistema em condições de regime estabelecido de transferência de massa. Logo, pela velocidade ser constante, evitou-se o acúmulo na superfície da membrana, impedisse o arraste das moléculas maiores de forma eficiente. Ou seja, o fluxo do permeado é capaz de manter-se constante com o tempo, porém em menor valor do que o obtido com o solvente puro na mesma pressão e operação, dado que o aumento da concentração das espécies retidas próximo à superfície da membrana provoca a resistência adicional da transferência de massa do solvente. A partir do protocolo. Em cada protocolo elaborado, foi pré-estabelecido materiais e reagentes que poderiam ser utilizados e a preparação da PEG, as condições cromatográficas líquidas, preparação de amostras, a validação dos métodos. Desta forma, a operação, o desempenho da operação seria otimizado durante a realização dos experimentos. Devido à pandemia, o que impossibilitou a validação das soluções de PEG, que seriam aplicados pelo método HPLC, foram elaborados protocolos de análise para ser aplicado nesse trabalho. Só que agora a proposta é ser aplicada a planos de trabalhos futuros dentro do mesmo projeto. Eu agradeço a vocês pela atenção e desejo um bom dia a todos. Olá, meu nome é Alan Pereira e hoje eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica. O nome dele é Simulação de um protótipo de uma estufa com controle de iluminação por LEDs para cultivo de plantas. E eu fui orientado pela professora Marcia Alessandra, que é do Departamento de Tecnologia da UFS. Introduzindo brevemente o problema, sabemos que as estufas podem ser um lugar ideal para o desenvolvimento de uma planta. Então, com isso, o objetivo dessa iniciação científica é simular um protótipo de automação de um sistema de iluminação usando LED para cultivo de plantas. A metodologia foi dividida em 2 partes. Primeiro, a modelagem do sistema de iluminação e depois o projeto do controlador tradicional. Na modelagem, primeiro nós temos o protótipo de uma estufa de plantas, no qual teremos o LED, que é o atuador, o LDR, que é o sensor de luminosidade, e uma fonte de alimentação. Variando a fonte de alimentação, a entrada
no circuito de tensão. Primeiro, nós calculamos o valor da saída do circuito e assim, com a relação entrada e saída, nós conseguimos a curva característica do LDR, sendo representada pela função f de t, como está descrita aí no slide. Na parte do projeto, primeiro fizemos os cálculos das especificações do sistema, que são o percentual máximo de sobressinal, que ficou de 12,48%, e um tempo de acomodação do sinal, que ficou de 0,5 segundos, com um critério de variação no final de 2%. Feito isso, fechando o sistema em malha fechada, nós conseguimos calcular o KI e o KP, sendo que o KD foi zerado por ser uma planta de primeira ordem. A figura 1 mostra o diagrama de blocos do controlador PI com realimentação do KP e o controlador PI tradicional, sendo que a figura 2 é o mesmo sistema, só que com um ruído, para ver como é que os dois sistemas se comportam em relação ao ruído, já que no mundo real a intensidade da luz vai sofrer várias variações durante o dia. Esses foram os resultados, tanto do sistema com e sem ruído. Podemos ver que os dois sistemas se comportaram bem, sendo que o sistema tradicional tem uma maior variação do máximo percentual de sobressinal, e o sistema com realimentação KP ele tem uma velocidade menor em relação ao tradicional para o tempo de acomodação. Concluindo, como eu já disse anteriormente, o tradicional vai ter uma resposta mais rápida, porém o KP vai ser mais estável, mas ambos se comportam bem em relação ao ruído. Essas são as referências utilizadas e os agradecimentos. Muito obrigado ao Probic UFS e à PPPG. Agora foi chuto, né?